Hoje, a gente mergulha num tema que está, assim, no centro da transição energética, a dívida verde. Um relatório recente, o mercado de dívida verde e a lógica do ativo real aponta para um crescimento explosivo, com emissões globais chegando na marca de 907 bilhões de dólares em 2025. E a grande questão que esses números levantam, né? É se esse mercado é o motor robusto que a gente precisa para financiar um futuro sustentável ou se nós estamos, na verdade, inflando uma bolha financeira com riscos sistêmicos que podem comprometer o projeto inteiro. Exato. E eu vou defender que esse crescimento é um sinal claro de sucesso e, sinceramente, a única ferramenta que a gente tem para mobilizar capital na escala necessária. E eu vou argumentar que o modelo atual, focado puramente em dívida, cria uma armadilha perigosa. Ele está, paradoxalmente, desvalorizando os próprios ativos verdes que deveria apoiar, criando um risco de superendividamento que ameaça a viabilidade de longo prazo de toda essa transição. Bom, meu ponto de partida são os fatos, os números. E eles são impressionantes. A gente está falando de um recorde de 907 bilhões de dólares em 2025. É um salto de 11% em relação ao ano anterior. O que eu acho mais fascinante, sabe, é a resiliência desse mercado. Ele cresce mesmo com toda a instabilidade política e regulatória que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa. Isso não é um mercado de nicho, é um pilar da economia global. As projeções para o próximo ano chegam a 1,1 trilhão de dólares. Isso me diz algo fundamental. O mercado confia nesses ativos. Como disse a Melissa Sheok, da Sustainable Fitch, projetos verdes deixaram de ser tipo perfumaria para se tornarem jogadas centrais de infraestrutura e indústria. Sinceramente, eu não vejo outra forma de mobilizar os trilhões de dólares que a gente precisa. A dívida é o veículo testado, aprovado para fazer isso em escala planetária. Eu entendo a empolgação com o volume, de verdade. É impossível não se impressionar com quase 1 trilhão de dólares. Mas o que não me deixa dormir é a natureza desse financiamento. O que a gente está fazendo, na prática, é um processo de financiarização. A gente pega um ativo real, concreto, uma usina de energia solar, um projeto de reflorestamento e transforma ele num instrumento de dívida, num título no mercado. Sabe o que acontece com isso? O foco do investidor muda completamente. Ele deixa de se preocupar com o valor intrínseco do ativo, quantos megawatts aquela usina gera, quanto carbono aquela floresta captura, e passa a se preocupar quase que exclusivamente com o risco de crédito de quem emitiu o título. É como se, sei lá, ao comprar uma ação da Apple, você se preocupasse mais com a nota de crédito da sua corretora do que com as vendas do iPhone. E é aí que entra o que o relatório chama de lógica da depreciação. O custo da dívida, os juros, começa a comer o valor que o ativo real deveria gerar. A gente está construindo uma montanha de dívida em cima de ativos cujo valor real está sendo corroído por baixo. Entendo a preocupação, mas o risco de crédito não é um monstro. É uma característica de qualquer mercado de capitais maduro. É o jeito que o sistema tem de alocar recursos de forma eficiente. E eu discordo que o mercado não veja o valor intrínseco. A prova viva disso é o Greenium, o prêmio verde. Emissores de títulos verdes conseguem juros mais baixos. Por que isso acontece? Porque os investidores enxergam sim um valor extra ali. Sei. Eles percebem que esses projetos são menos arriscados a longo prazo, mais resilientes a choques climáticos, a choques regulatórios. O relatório mesmo destaca que na Ásia-Pacífico o Greenium é forte. Isso é o mercado precificando o valor real do ativo, usando a linguagem que ele conhece. O risco de crédito. O valor, mas o que ele precifica é a capacidade do emissor de pagar a conta. Peguemos os maiores emissores citados no relatório, grandes corporações e governos na China e na Índia. Quando o investidor compra um título verde de uma gigante chinesa de energia, ele está apostando na saúde financeira daquela gigante, não necessariamente na eficiência daquele parque eólico específico lá na Mongólia interior. Mas o sucesso do investimento se descola do sucesso do ativo. Isso é o que o relatório chama de descolamento de valor. O que acontece se o projeto for fantástico, super eficiente, mas a empresa emissora quebrar por causa de uma crise no setor imobiliário, algo totalmente alheio? O investidor perde tudo. Onde é que está o valor real do ativo nessa equação?
eles somem. É que ter a escritura de 3 painéis solares num deserto na Índia, a abstração da dívida é o que permite a escala, a liquidez. E sobre a saúde do emissor, o mercado tem mecanismos para lidar com isso. O sucesso de um título verde de uma empresa como a Tenaga, na Malásia, por exemplo, não se deve só à confiança na empresa, mas também à percepção de que seus investimentos em energia solar são estrategicamente sólidos e vão gerar receita de longo prazo, fortalecendo a própria empresa. O projeto e o emissor estão interligados, um fortalece o outro. Tão interligados, mas de uma forma que mascara o risco real. A saúde do ativo fica refém da saúde do emissor e isso cria um risco sistêmico. Se um grande emissor desses entrar em colapso, ele pode arrastar consigo centenas de projetos verdes perfeitamente viáveis, simplesmente porque eles estavam no balanço da empresa errada. A gente está concentrando o risco em grandes entidades, em vez de pulverizar na qualidade intrínseca de milhares de ativos. E isso me leva a outra preocupação, o ciclo de endividamento. Que você chama de superendividamento, mas que eu vejo de outra forma. A necessidade de refinanciamento é o ciclo de vida normal de qualquer grande projeto de infraestrutura. Ninguém constrói uma hidrelétrica ou uma rede de transmissão nacional esperando pagar o investimento em 5 anos. São projetos para 30, 40, 50 anos. O volume recorde de emissões que a gente vê hoje não é sinal de desespero para rolar dívida, é um voto de confiança do mercado. Um voto de confiança. Sim, os investidores estão dispostos a refinanciar e a investir mais porque eles acreditam na viabilidade de longo prazo desses projetos. Eles sabem que a demanda por energia limpa só vai aumentar e que esses ativos vão gerar fluxo de caixa por décadas para pagar o serviço da dívida e dar lucro. Se o mercado farejasse um risco de calote em massa, a torneira de 1,1 trilhão de dólares simplesmente secaria. A confiança do mercado é uma coisa notoriamente volátil, né? O que me preocupa não é o refinanciamento em condições normais, mas o que o relatório chama de depreciação acelerada. Pensa nisso. Um projeto é financiado com uma dívida de 10 anos. Chega a hora de refinanciar, mas o cenário mudou. Os juros subiram ou houve uma crise de confiança no setor. A empresa é forçada a pegar uma nova dívida muito mais cara. O que acontece? O custo do serviço dessa nova dívida começa a devorar toda a receita gerada pelo ativo. O patrimônio líquido do projeto, que deveria estar crescendo, começa a encolher. O ativo, que tem uma vida útil de 30 anos, pode se tornar economicamente inviável em 15. Não porque parou de gerar energia, mas porque foi canibalizado pelo custo do seu próprio financiamento. Isso não soa perigosamente familiar? A gente mede o sucesso pelo volume de emissões e não pela saúde patrimonial dos ativos que estamos criando. A comparação com 2008 é forte, mas eu acho que ela não se sustenta. Na crise do subprime, os ativos subjacentes às hipotecas de alto risco eram fundamentalmente ruins e opacos. Ninguém sabia o que tinha dentro daqueles pacotes de dívida. No mercado de dívida verde, o ativo subjacente é uma usina eólica, uma planta de biogás. São ativos reais, produtivos, auditáveis e que geram receita previsível. Existe muito mais transparência. Sim, nisso eu concordo. E além disso, a regulamentação hoje, como a taxonomia da União Europeia, cria padrões muito mais rígidos sobre o que pode ou não ser considerado verde. O risco de greenwashing existe, claro, mas é muito diferente do risco de fraude sistêmica que a gente viu em 2008. O mercado está mais maduro e os investidores mais exigentes. Eu concordo que a transparência é maior, mas o mecanismo financeiro do ciclo de dívida é o mesmo. A tentação de focar no volume em detrimento da qualidade é uma característica do sistema, não de um ativo específico. E mesmo com a regulação, o problema fundamental da lógica da depreciação continua. O custo do capital sempre compete com o valor gerado pelo ativo. Se a gente deixar esse ciclo correr solto, corremos o risco de acordar em 10 anos com uma infraestrutura verde massiva, mas financeiramente insolvente. Ok, então se o modelo de dívida é tão problemático, qual a sua solução? Porque na prática, como é que você levanta $1 trilhão sem ele?
O relatório acena com uma ideia de custódia de ativos reais com lastro direto. Parece ótimo na teoria, mas como isso funciona no mundo real? Você quer que fundos de pensão comecem a negociar frações de turbinas eólicas? A complexidade, a falta de liquidez, a dificuldade de precificação. Esse modelo simplesmente não tem a escala necessária para a urgência que a crise climática impõe. O próprio relatório que você usa como base admite que o modelo de dívida é necessário para a escala de capital. A gente não pode deixar o ideal teórico ser inimigo do bom e funcional que já temos. E eu não estou propondo jogar fora o sistema de dívida amanhã. A escala é, sem dúvida, o maior desafio. Mas o ponto do relatório, e o meu ponto, é que a gente não pode depender só desse modelo. A custódia direta e a rastreabilidade não são uma substituição total, mas uma salvaguarda essencial, um complemento. A gente precisa criar mecanismos que ancorem a dívida na realidade física dos ativos. Pense em plataformas, talvez usando tecnologia como blockchain, que permitam ao dono de um título verde rastrear em tempo real o desempenho do ativo que ele financiou, ver os megawatts-hora gerados, as toneladas de CO2 evitadas. Isso criaria uma camada de responsabilidade de valor que hoje é indireta. O valor do título passaria a flutuar, não só com o risco de crédito do emissor, mas também com a performance real do projeto. Mas isso abre uma outra caixa de Pandora. A viabilidade técnica, o custo e a segurança de um sistema desses, em escala global, seriam monumentais. E a ironia de usar uma tecnologia como o blockchain, que em muitos casos consome uma quantidade imensa de energia para garantir a verdura dos projetos. E quem audita os dados que entram nesse sistema? Você não está só trocando o risco de crédito do emissor pelo risco tecnológico e operacional de uma plataforma. No fim do dia, o mercado de dívida, com todos os seus defeitos, é um sistema que evoluiu ao longo de séculos. Ele funciona, tem liquidez e consegue direcionar capital de forma rápida. Tentar reinventar a roda no meio de uma emergência climática me parece um luxo que a gente não tem. Eu não vejo como um luxo, mas como uma necessidade. Não é reinventar a roda, é colocar pneus melhores e um sistema de freios mais seguro nela. Continuar acelerando com o modelo atual é apostar que a gente não vai encontrar uma curva acentuada ou um buraco na pista. A tecnologia para essa rastreabilidade já existe e está se barateando. A questão não é se é possível, mas se temos a vontade política e financeira para implementá-la. É uma escolha entre a velocidade fácil de hoje e a estabilidade duradoura de amanhã. Para mim, o risco de uma crise de confiança nesse mercado daqui a alguns anos é muito maior do que o desafio tecnológico de torná-lo mais transparente agora. Para concluir, eu reitero minha posição. O mercado de dívida verde, apesar dos seus desafios, é uma ferramenta indispensável e uma história de sucesso. Ele moveu o financiamento climático da periferia para o centro da estratégia industrial global. Os recordes de emissão não são sintoma de uma bolha, mas de uma realocação de capital massiva, necessária e bem-vinda, guiada pela confiança de que o futuro é de baixo carbono. E eu reforço que celebrar o volume enquanto ignoramos as fragilidades da estrutura é uma receita para o desastre. A financiarização excessiva e o ciclo de endividamento podem corroer o valor real desses projetos por dentro. A gente precisa urgentemente de um debate sobre como incorporar mais transparência e lastro real no sistema, para garantir que esse trilhão de dólares sirva à transição energética de forma sustentável e não apenas ao apetite do mercado financeiro. Fica claro que a discussão de hoje expõe uma tensão central. De um lado, a necessidade crítica de escalar o financiamento numa velocidade e volume sem precedentes. Do outro, o imperativo de garantir que a base financeira dessa transição seja sólida, transparente e sustentável a longo prazo, para não trocarmos uma crise climática por uma crise financeira. Exatamente. A análise não pode parar nos números da manchete, por mais impressionantes que sejam. É preciso, como o relatório nos convida, mergulhar nos mecanismos que operam por baixo da superfície. A escolha do caminho a seguir vai definir não apenas a velocidade da nossa transição energética, mas também a sua resiliência. E ainda há muito a explorar nesses dados.